estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula número 10 de língua portuguesa. Eu sou a professora Alessandra. Na aula de hoje, você vai precisar dos seus materiais do dia a dia: caderno, lápis, borracha, apontador e lápis de cor. Então, como isso você já tem à mão, vamos às anotações da aula de hoje. Coloque lá no seu caderno a data de hoje e aula 10 de língua portuguesa. Tempinho para você registrar. Tudo devidamente anotado no caderno? Então vamos relembrar o que nós vimos na aula anterior? Na aula anterior, nós fizemos uma brincadeira, onde ficamos de olho nas imagens e descobrimos que o tema do texto que iríamos ler era bola. Nós lemos o texto A Bola, que se encontra no livro Comédias para se ler na escola, que contempla textos do autor Luiz Fernando Veríssimo. Nós também fizemos uma dinâmica, onde fomos respondendo perguntas, fomos percorrendo um percurso de bolas no painel para descobrirmos uma curiosidade referente à bola número 5. Estão lembrados? E na aula de hoje, o que nós vamos fazer? Na aula de hoje, nós vamos começar relembrando o texto A Bola, do Luiz Fernando Veríssimo. Eu trouxe o texto hoje organizado aqui num cartaz, para que vocês possam ver como esse texto está organizado, como fica a marca dele aqui no papel. Então, na aula anterior, vocês viram ele lá nos slides, parte a parte, eu fui fazendo a leitura. Hoje eu vou refazer essa leitura e você vai acompanhar aqui comigo no cartaz, combinado? Então, vamos lá. A bola. O pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentira ao ganhar a sua primeira bola do pai. Uma número 5, sem tento oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico, mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse: "Legal." Ou o que os garotos dizem hoje em dia, quando não gostam do presente ou não querem magoar o pai. Depois, começou a girar a bola, à procura de alguma coisa. "Como é que liga?" perguntou. "Como? Como é que liga? Não se liga." O garoto procurou dentro do papel de embrulho. "Não tem manual de instrução?" O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros, que os tempos são decididamente outros. Não precisa manual de instrução. O que é que ela faz? Ela não faz nada. Você é que faz coisas com ela. O quê? Controla, chuta. Ah, então é uma bola. Claro que é uma bola. Uma bola. Uma bola mesmo. Você pensou que fosse o quê? Nada, não. O garoto agradeceu, disse legal de novo. E dali a pouco o pai o encontrou na frente da TV com a bola nova do lado, manejando os controles de um videogame. Algo chamado Monster Ball,
em que times de monstrinhos disputavam a posse de uma bola em forma de blip eletrônico na tela, ao mesmo tempo em que tentavam se destruir mutuamente. O garoto era bom no jogo, tinha coordenação e raciocínio rápido, estava ganhando da máquina. O pai pegou a bola nova e ensaiou algumas embaixadas. Conseguiu equilibrar a bola no peito do pé como antigamente e chamou o garoto. Filho, olha! O garoto disse legal, mas não desviou os olhos da tela. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou, tentando recapturar mentalmente o cheiro de couro. A bola cheirava a nada. Talvez um manual de instrução fosse uma boa ideia, pensou, mas em inglês, para a garotada se interessar. Então, enquanto eu fiz essa leitura, você conseguiu observar a organização do texto? Percebeu que no texto nós temos a presença de algumas vozes? Temos a voz do narrador, que é quem está narrando o fato para nós, está contando essa situação, e temos o diálogo entre o garoto e seu pai. Nós temos uma diferença aqui na apresentação do diálogo entre o pai e o filho. Quando é a voz do narrador que não participa do diálogo, da conversa em si, nós temos a marcação dos parágrafos. E quando nós temos a fala, o diálogo entre o pai e o filho, além do parágrafo, nós temos o travessão. Então agora eu vou aqui sinalizando no texto essas vozes, a voz do narrador, do garoto e do pai. O narrador, como ele não é um personagem da história, nós vamos sinalizar com um desenho de um microfone, demonstrando a voz dele. E vamos colocar a figura de um garoto para a voz do filho e de um homem para a voz do pai. Vamos lá? Então, já nos primeiros trechos aqui, nos primeiros parágrafos do texto, nós temos a voz do narrador, porque ele está contando a situação para nós. Então, eu vou colar aqui o microfone, que indica a voz do narrador. Então, neste parágrafo aqui e também neste outro parágrafo, eu tenho a voz do narrador. Aí começa a ser apresentado o diálogo entre os personagens. Como é que liga? Perguntou. Quem é que faz essa fala? Quem fala isso no diálogo? É o menino, é o garoto. Então eu vou sinalizar aqui a fala dele com a imagem de um menino. Aí vem a sequência do diálogo. O pai. Como? Como é que liga? Não se liga. Então vamos sinalizar aqui com a figura do homem representando o pai. Olha só, o garoto procurou dentro do papel de embrulho. Essa voz é a voz de quem? É a voz do narrador, isso mesmo. Então eu vou colocar aqui o microfone indicando que foi o narrador que apareceu aqui no texto. Aí vem novamente a fala. Não tem manual de instrução? Quem é que pergunta se não tem manual de instrução? O garoto, muito bem. Vamos continuar aqui então. Vou colocar aqui a imagem do garoto. Aí nós temos: o pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros, que os tempos são decididamente outros. De quem é essa voz? É a voz do narrador. Mais um microfone para a gente colocar aqui. Estamos criando uma legenda no nosso texto e identificando as vozes presentes nele. Não precisa manual de instrução. Quem é que disse isso? Isso mesmo, foi o pai.
Então, eu vou colocar aqui mais uma figurinha. O que é que ela faz? Quem pergunta? Isso mesmo, o filho, o garoto. Então, vamos colar aqui. Ela não faz nada, você é que faz coisas com ela. Quem responde? O pai. Aí o filho pergunta novamente, o quê? Então, vamos sinalizar aqui a fala dele. E o pai continua, controla, chuta. Então, aqui vamos colocar mais uma figura indicando a fala do pai. Ah, então é uma bola, o filho chegou a uma conclusão. Então, mais uma fala dele aqui. Claro que é uma bola. Quem disse isso? Foi o pai. Uma bola, bola. Uma bola mesmo. Quem diz isso? Quem diz isso? É o filho. Você pensou que fosse o quê? É fala de quem? Do pai. Nada não. Quem diz isso? O filho. Estamos quase concluindo aqui as vozes do nosso texto. E aí entra mais uma vez a voz do narrador. Isso mesmo, todo esse parágrafo aqui e o parágrafo seguinte é ele narrando a situação. Então, eu vou colocar aqui nesses dois parágrafos a figura do microfone. Aqui neste e neste aqui de baixo também. Porque nesta fala, o narrador diz assim: o pai pegou a bola nova, ensaiou algumas embaixadas, conseguiu equilibrar a bola no peito do pé como antigamente e chamou o garoto. Filho, olha, de quem que é essa fala então? É do pai. Então, vamos sinalizar ali. E o último parágrafo, a conclusão do nosso texto, é o narrador descrevendo, narrando o restante da situação, do fato acontecido. Então, aqui o último parágrafo, nós vamos sinalizar com o microfone, que é do narrador. Observaram, então, como esse texto foi organizado? Eu vou colocar um pedacinho dele na tela para a gente observar melhor. Vamos lá? E nós vamos agora sinalizar aí nesse trecho que você está vendo a voz do narrador, do pai e do filho. Vamos lá? Olho lá na tela. Então, esse primeiro parágrafo que você vê aí com o retângulo azul, com a figurinha do microfone, é a voz do narrador. Ele está narrando. O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros, que os tempos são decididamente outros. Aí, na sequência, vem a fala do pai. Eu sinalizei com o retângulo verde. Não precisa manual de instrução. E então, a fala do filho, que está com o retângulo vermelho. O que é que ela faz? Você observou que para marcar a fala dos personagens é utilizado um sinal de pontuação? Olha lá. Que sinal é esse? É o travessão. Então, sempre antes de indicar a fala de um personagem, a gente vai sinalizar com um parágrafo, deixar aquele espacinho do parágrafo e vai sinalizar com o travessão, indicando a fala desses personagens. Entenderam bem como é que é sinalizada as falas dos personagens? Então, agora eu tenho uma atividade para vocês. Eu vou trazer um vídeo onde nós vamos ouvir uma conversa que foi gravada num aplicativo de mensagens. Um
a conversa entre pai e filho. Então, nós vamos ouvir essa conversa primeiro e depois nós vamos fazer a transcrição desse diálogo lá no caderno. Então, vamos ouvir esse diálogo primeiro? Pai, meu videogame estragou. Então vamos jogar bola. Mas eu não sei como jogar. Eu te ensino. Podemos começar com embaixadinhas? Claro, filho, combinado. E então, prestaram atenção nesse diálogo? Qual que era o assunto? Bola, videogame, tudo a ver com o texto que nós lemos, não é mesmo? Então agora nós vamos fazer a transcrição desse diálogo, você vai fazer lá no seu caderno. Então observe aí na tela. A primeira fala do menino, ele diz: pai, meu videogame estragou. Nós precisamos transcrever esse diálogo para o nosso caderno. Mas será que se um leitor pegar esse texto para ler, ele vai entender da onde surgiu essa conversa? Então, nós precisamos inicialmente fazer a narração dessa conversa. Então, nós vamos escrever assim lá no caderno. O filho inicia uma conversa com o pai pelo aplicativo de mensagens, certo? Então, eu vou fazer essa primeira parte junto com você. Então, pega lá o seu caderno, pega o seu lápis e vamos registrar juntos. Então, a primeira parte da narração. Nós vamos deixar um espaço, o recuo do parágrafo e vamos começar a escrever. Lembre-se, começo de frase, letra maiúscula. Então, vamos lá junto comigo. O filho inicia uma conversa com o pai pelo, aqui eu vou separar porque não cabe na minha linha, aplicativo de mensagens. Separar também. Ponto final. Registrou lá essa narração da conversa? Agora sim, nós vamos colocar a primeira fala, a fala do garoto, porque foi ele que iniciou a conversa com o pai. Então, nós vamos vamos fazer outro parágrafo, vamos para a linha de baixo e vamos deixar esse espaço, o recuo que marca o parágrafo. E como é a fala, nós vamos colocar um travessão. O que é que o garoto falou? Pai. Vamos colocar uma vírgula, porque há uma pausa. Meu videogame estragou. Ponto, porque terminou a frase do menino, do filho. Conseguiu? Então, observa lá na tela. A primeira parte ficou assim. Vou dar um tempinho curto para você verificar aí no seu caderno se você conseguiu já fazer essa primeira parte. E a gente vai retomando. No final da conversa toda, eu deixo um tempo maior para que você faça a verificação do seu texto, combinado? Conferiu? Então agora você vai continuar a escrita desse diálogo, combinado? Então olho lá na tela, olha só como está a fala do pai. Então vamos jogar bola. Você já fez esse trecho do diálogo lá no seu caderno. Agora você vai dar continuidade, você vai fazer sozinho e
Quando nós voltarmos, eu vou escrever aqui no quadro para a gente conferir juntos. Tempinho para você fazer. E então, conseguiu fazer o registro, dar continuidade ao diálogo? Então, ele fica assim. Na outra linha, parágrafo, travessão. Então, vamos jogar bola. Eu vou fazer aqui no meu cartaz agora. Então, para outra linha, deixo o recuo, faço travessão. Então, vamos jogar bola. E o ponto final da frase. Entenderam bem? Vamos dar sequência, então? Vejam lá na tela. Agora eu trago as duas frases que dão continuidade a essa conversa. Primeiro, a fala do filho e em seguida, a fala do pai. Continua escrevendo lá no seu caderno que eu já volto para a gente conferir. Conseguiu fazer o registro? Vamos acompanhar aqui com a professora, ver se você fez direitinho? Então, na outra linha, parágrafo, travessão e a fala do menino. Mas eu não sei como jogar. Ponto final. E a continuidade da fala do pai. Na outra linha, o recuo do parágrafo, travessão e a fala do pai. Eu te ensino. Ponto final. Estamos quase concluindo. Olha lá na tela como é que ficou o diálogo. Até então. E agora, vamos concluir então a transcrição dessa conversa? Então, você tem mais 2 balõezinhos aí, indicando as falas deles, e você vai terminar de fazer no seu caderno.
Vamos finalizar então a transcrição desse diálogo. Então, na outra linha, vou deixar o recuo do parágrafo, vou colocar o travessão, porque vem agora a fala do garoto. Ele está fazendo uma pergunta ao pai. Podemos começar com embaixadinhas? Aí vem o ponto de interrogação, porque ele fez uma pergunta ao pai. Aí na linha de baixo, vou deixar o recuo do parágrafo, vou fazer travessão e vou registrar então a fala do pai que conclui esse diálogo. Claro, filho. Ponto. Combinado. Por que é que nós colocamos esse ponto de exclamação aqui depois do combinado? Porque nós percebemos quando nós ouvimos esse diálogo, essa exaltação. O pai estava empolgado com o que ele ia fazer com o filho. Então, o ponto de exclamação traz esse sentimento para o texto, certo? Então, agora você vai olhar, vai conferir lá na tela o texto na íntegra. Então, eu vou dar um tempinho e você confere se fez tudo certinho no caderno.
conferiu direitinho o seu texto, a transcrição do diálogo? Agora, nós vamos pensar um pouquinho mais sobre esse texto. E eu quero que você resgate as suas memórias do ano passado. Isso mesmo, lá do 4º ano. Quando vocês leram lá com a professora Cristiane o texto Profissão Palhaço, do Luiz Andrioli. Estão recordando, lembrando? Vocês lembram qual era o gênero desse texto? O texto que vocês leram lá com a professora Cris era uma crônica. Então, pensando nas características da crônica que ela apresentou para vocês, será que o texto A Bola, do Luiz Fernando Veríssimo, também é uma crônica? Então vamos pensar nas características do gênero crônica. A crônica apresenta uma conversa com o leitor. Quando nós lemos o texto A Bola, nós não temos essa impressão que o narrador está conversando conosco, contando um fato. Também na crônica, a gente entende que ela narra uma cena comum. Essa cena que nós imaginamos ao fazer a leitura do texto A Bola não é uma cena comum que poderia ter acontecido na casa de qualquer família? A crônica também é um texto breve e direto. Nós vimos isso, que é um texto curto, que é bem objetivo, tá contando realmente aquele fato bem pontual. As crônicas são encontradas em revistas, jornais e páginas na internet. Nós já conversamos que esse texto que nós lemos faz parte desse livro aqui, Comédias para se ler na escola. Porém, a crônica A Bola também é encontrada em muitos sites da internet e provavelmente ela foi publicada em outros suportes antes de ir aqui para esse livro. Esse livro aqui tem crônicas do Luiz Fernando Veríssimo, porém quem organizou, selecionou essas crônicas e organizou esse livro foi outra renomada autora brasileira, que é a Ana Maria Machado. Então, comparando as características que vocês viram lá o ano passado sobre o texto Profissão Palhaço, nós constatamos então que A Bola também trata-se de uma crônica. Isso mesmo, então agora você já sabe que o texto que nós estamos trabalhando nessas aulas é uma crônica. Vamos relembrar um pouquinho lá da nossa aula anterior, que nós falamos da curiosidade sobre a bola número 5, vocês lembram que eu tinha falado sobre a palavra tento? Se vocês sabiam o que significava tento? Então, eu trouxe a definição do dicionário do que significa tento. Tento significa várias coisas, tem várias definições, e eu trouxe algumas para nós pensarmos juntos. Tento pode ser atenção, pode ser cálculo, pode ser um tapa no rosto, podem ser os pontos marcados em um jogo e pode ser ainda uma tira de couro. Pensando lá no contexto da crônica A Bola, será que tento significa atenção? Era uma bola sem atenção? Ou era uma bola sem cálculo? Uma bola sem tapa no rosto? Não tem nada a ver, não é mesmo? Ou é uma bola sem pontos marcados em um jogo? Também não combina. Então, o sentido mais adequado para a palavra tento é tira de couro. Nesse contexto, bola sem tento é uma bola sem tiras de couro. Agora que nós pensamos sobre a palavra tento e já vimos que ela significa tira de couro, vamos pensar sobre outras palavras do texto e continuar trabalhando com os sentidos do dicionário? Vamos lá? Veja lá na tela, eu trouxe para você um trecho com uma palavra em destaque. Releiam aí em casa junto comigo. O garoto agradeceu, disse legal de novo. E dali a pouco, o pai o encontrou na frente da TV, com a bola nova do lado, manejando os controles de um videogame. Repita aí em casa para mim, qual é a palavra que está destacada em vermelho? É a palavra manejando. Então, agora nós vamos consultar o dicionário para saber o sentido da palavra manejando. Mas será que a gente encontra assim mesmo lá no dicionário? Eu vou encontrar a palavra escrita desta forma, manejando. Quando nós utilizamos o dicionário e nós vamos procurar
pelo sentido de verbos, o significado de verbos, nós precisamos procurar esse verbo sempre no infinitivo. Então, nós vamos procurar a palavra manejar. E o dicionário nos traz a seguinte definição para manejar: fazer alguma coisa usando as mãos numa atividade que exige habilidade. Aí temos alguns exemplos. Mamãe maneja as agulhas de tricô com grande rapidez. O pintor manejava o pincel com grande precisão. Então, agora você já sabe o que significa manejar. Ou seja, o menino manejava, ele manipulava, mexia nos controles do videogame com grande habilidade. Entendeu bem o sentido dessa palavra? Então, agora eu tenho uma atividade para você fazer utilizando essa palavra. Vamos lá? Veja aí na tela. Eu trouxe 3 imagens. Deixei ali no cantinho a definição do verbo manejar para você. Você vai selecionar uma das imagens apenas, escolha a que você mais gostou e você vai escrever uma frase utilizando o verbo manejar. Atenção, dependendo da frase que você vai escrever, você vai precisar flexionar esse verbo, vai precisar mudar a forma dele para adequar a frase. Combinado? Vou dar um tempo para você fazer essa frase aí no seu caderno. Conseguiu escrever uma frase utilizando o verbo manejar? Eu fiz 3 exemplos de frase, mas vejam, são as minhas frases. Você só vai observar se você utilizou a letra maiúscula, se você utilizou o verbo manejar direitinho, se utilizou sinal de pontuação. Então, confira as frases que eu fiz para essas imagens. Então, para a primeira imagem eu fiz: o garoto maneja o cubo mágico velozmente. Para a segunda imagem, eu escrevi: seu talento despertou ao ver o pai manejando o violão. E, para a última imagem, eu fiz essa frase: após o curso, a cabeleireira manejará a tesoura com extrema habilidade. Viram só? Ficou parecida com a frase de vocês? Então, cada um criou a sua em casa. Só lembre-se de conferir: letra inicial maiúscula, sinais de pontuação e uso do verbo manejar. Vamos continuar pensando sobre o sentido de palavras do texto? Mais um trechinho para você. O pai pegou a bola nova e ensaiou algumas embaixadas. Você conhece o sentido da palavra ensaiou? Sabe o que significa? Será que tem um sentido só? Vamos lá consultar o dicionário? Lembrando que este verbo no dicionário vai estar no infinitivo, então é ensaiar. Ensaiar. Repetir uma ação muitas vezes para fazê-la melhor. Treinar. Os atores ensaiaram a cena várias vezes até ficar perfeita. Segundo sentido, colocar em prática, experimentar. O professor ensaiou a nova experiência antes de ensiná-la aos alunos. E então, aí no texto, o que significa ensaiar? Será que é repetir a ação muitas vezes ou é experimentar? Qual é o sentido mais adequado? Isso mesmo, é experimentar. Então, o pai experimentou algumas embaixadas. Ele não estava treinando para fazer aquilo com excelência, certo? Então, agora, presta atenção na atividade que eu trouxe para você com o sentido da palavra ensaiar.
Em qual das frases a palavra ensaiou apresenta o mesmo sentido que na crônica A Bola? Então vejam, eu trouxe duas frases. A bailarina ensaiou exaustivamente para a apresentação. E Carlos ensaiou as primeiras voltas no patinete. Você vai registrar aí no seu caderno apenas a frase que tem o verbo ensaiar, a palavra ensaiou, com o mesmo sentido lá da crônica A Bola. Tempinho para o seu registro. Conseguiu registrar? Conseguiu identificar? Então vamos conferir? A frase é: Carlos ensaiou as primeiras voltas no patinete, porque é o sentido de experimentar. Vamos lá, continuando a entender as palavras do texto. Vamos lá. Olha lá o trechinho que eu trouxe para você. É o mesmo trecho da atividade anterior, porém agora eu destaquei outra palavra. Eu destaquei a palavra embaixadas. Você sabe o que significa embaixadas? Olha lá. Embaixada. Missão no exterior chefiada por um embaixador. Corpo de representantes diplomáticos chefiado por um embaixador. Função ou posto de embaixador. Seu local de trabalho ou residência. Sua comitiva. No futebol, significa técnica individual de mover a bola com o pé, coxa, peito, etc., sem deixá-la cair. Então, agora, vamos à atividade? Em qual das frases a palavra embaixadas apresenta sentido diferente da crônica Bola? Lá na crônica, o texto era relacionado ao futebol. Agora você tem que encontrar qual das frases tem um sentido diferente do texto. Vamos lá? Olho na tela, releia e registra aí no caderno. E então, conseguiram identificar qual das frases tem um sentido diferente que não está relacionado com o sentido de futebol? Vejam lá, é a frase: atualmente Brasília tem 133 embaixadas, que é o sentido número 1 de uma missão no exterior chefiada por um embaixador. Conseguiu registrar? Muito bem. Crianças, a nossa aula fica por aqui. Foi um prazer estar com vocês e nós nos vemos na próxima aula.